Bom dia, alunos do sexto ano! Hoje é dia 26 de maio e esta é a nossa aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós vamos analisar e fazer a correção das atividades que ficaram para vocês fazerem como tarefa. E muitos de vocês já me enviaram as fotos e quem ainda não conseguiu fazer, pode acompanhar junto comigo. Então, vocês vão abrir o caderno de atividades de vocês lá na página 35, aonde nós temos as atividades referentes ao conteúdo da ortografia das letrinhas S, 2 S e do C cedilha. Acompanhem junto comigo, então, as atividades. A questão número 1, então, o enunciado, ele pede que nós leia as palavras, assinale as letras que faltam e depois nós vamos reescrever essas palavras corretamente. Então, observem ali a primeira palavra. Qual letrinha que está faltando para nós completarmos a palavra semana? Semana é uma palavra que nós escrevemos com a consoante S. Então, vocês vão colocar a letrinha que falta na palavra e vão marcar um xizinho nela. E depois, vocês vão reescrever. Então, vocês vão reescrever corretamente semana com S. A segunda palavrinha, qual letrinha que está faltando para nós completarmos a palavra laço? Laço é uma palavrinha que nós escrevemos com o C cedilha. Então, vocês vão marcar um xizinho lá no C cedilha e vão completar essa palavra e também reescrevê-la corretamente. Laço com C cedilha. A terceira palavra, quais letrinhas que faltam para nós completar a palavra assado? Assado é uma palavra que é escrita com 2 S's. Então, vocês vão marcar um X ali na lacuna do SS e vão reescrever esta palavra corretamente. Assado, com 2 S's. A próxima palavra, qual letrinha que está faltando para nós completarmos a palavra maço? Maço é uma palavra que nós escrevemos com o C cedilha. Então, vocês vão marcar um xizinho lá no C cedilha e vão reescrever esta palavra corretamente. Maço com C cedilha. A próxima palavra, qual letrinha que está faltando para nós completarmos a palavra fumaça? Fumaça também é uma palavra que nós escrevemos com o C cedilha. Então, vocês vão marcar um xizinho lá e vão reescrever esta palavra corretamente. Próxima palavra, qual letrinha que está faltando para nós completarmos a palavra açúcar? Açúcar também é uma palavra que nós escrevemos com o C cedilha. Então, marquem um xizinho lá na lacuna que corresponde ao C cedilha e reescrevam essa palavra de forma correta. Açúcar com C cedilha. Próxima palavra, pêssego. Então, para nós escrevermos corretamente, então vocês vão marcar o xizinho lá no SS, porque pêssego nós escrevemos com 2 S's. E vocês vão reescrever esta palavra de forma correta. Pêssego com 2 S's. Próxima palavra, selo. Esta é uma palavra que nós escrevemos com o S. Então, vocês vão marcar um xizinho lá na letra S e vão reescrever esta palavra completando-a com a letra S, selo. Próxima palavra, qual letrinha que falta para nós completarmos a palavra caçador? Caçador é uma palavra que ela é escrita com o C cedilha, então vocês vão marcar um xizinho lá no C cedilha e vão reescrever esta palavra de maneira correta. Caçador com o C cedilha. A nossa próxima palavrinha
Caçula, com qual letrinha que nós vamos escrever? Caçula escreve-se com o C cedilha. Então, vocês vão marcar um xizinho lá no C cedilha e vão reescrever esta palavra corretamente. Subida. Subida é uma palavra que nós escrevemos com um S. Então, vocês vão marcar o xizinho lá no S e vão reescrever esta palavra. Agressão é uma palavra derivada do verbo agredir. E vocês viram que lá na regrinha, essas palavras derivadas de verbos terminados com o sufixo de e r vão ser escritas com 2 S's. Então, agressão, vocês vão marcar um xizinho em 2 S's e vão reescrever esta palavra corretamente. Diversão é uma palavra derivada do verbo divertir. E pela regra, essas palavras derivadas de verbos terminados com o sufixo ERTIR, elas vão ser escritas com um S. Então, diversão, vocês vão marcar um xizinho na letra S e vão reescrever esta palavra corretamente. Discurso também vai ser escrito com um S, porque lá na regrinha, palavras derivadas de verbos terminados em CORRER, como discorrer, eles vão ser escritos com um S. Então, discurso derivado da palavra discorrer, vamos escrever com S apenas. Então, marquem um xizinho lá no S e reescrevam esta palavra corretamente. Felicíssimo. Felicíssimo é uma palavra que é um superlativo sintético. Então, pela regrinha, essas palavras como felicíssimo, fortíssimo, lindíssimo, elas vão ser escritas com 2 S's. Então, marquem um xizinho lá em 2 S's e reescrevam esta palavra corretamente. Antissocial. Antissocial é uma palavra que ela é composta anti mais social. E na regrinha, essas palavras, então nós vamos dobrar o S. Então, antissocial, escrevemos com 2 S's. Vocês vão marcar um xizinho em 2 S's e vão reescrever esta palavra corretamente. Agora, vocês vão verificar se vocês fizeram a tarefa de acordo com este quadrinho, se está tudo correto como está aqui neste que eu coloquei para vocês, ok? Pessoal, este é um vídeo, então sempre que vocês forem corrigir, ver se está tudo certo, vocês podem pausar o vídeo e fazer as correções que precisam ser feitas e voltar posteriormente a assistir o vídeo, sem problemas, certo? Então, agora, lá na página 36, vocês têm a atividade número 2, que pede que vocês completem as palavras abaixo com S, C cedilha ou SS. E a primeira palavra é oração. Oração é um substantivo derivado do verbo orar. Então, pela regrinha, nós vamos retirar o R final e vamos acrescentar o C cedilha. De orar fica oração. Assim como coração e atenção, que são as próximas palavras, nós também vamos escrever com o C cedilha. Pensão. Pensão é uma palavra que nós escrevemos com um S. Então, vocês vão completar a palavra pensão com um S apenas. Vejam que a próxima palavrinha precisamos completar com 2 letrinhas. Salsicha. Salsicha também é uma palavra que nós usamos um S apenas. Então, nos 2 espaços que faltam para completar a palavra salsicha, vocês vão colocar a letra S. Próxima palavra, endereço. Então, vocês sabem que endereço é uma palavra que nós escrevemos com o C cedilha. Então, completem-a com esta letrinha que falta.
Convulsão. Convulsão também é uma palavra que nós vamos escrever com um S apenas. Então, vocês vão completar convulsão com um S. Verso. Verso é uma palavra que nós escrevemos com um S apenas. Então, vocês também vão completar esta palavra com S. A nossa próxima palavrinha, cansaço. Vamos escrever com um S apenas. Assim como semente. Semente é uma palavra que nós vamos escrever com um S apenas no início, porque não tem como iniciar uma palavra nem com o C cedilha e nem com dois S's. Acesso. Acesso, vocês vão completar com dois S's. Mansão e severo, que é a próxima palavra, ambas elas vão ser escritas com um S apenas, então podem completar. Palhaço, escrevemos com o C cedilha, então podem completar o espaço que falta com C cedilha. Almoço é uma palavra derivada do verbo almoçar, e vocês viram que pela regra, essas palavras derivadas de verbos terminados em AR, nós vamos retirar o R e vamos colocar o C cedilha. Então, almoço com C cedilha. Injeção também é uma palavra que ela tem a mesma regra de almoço, porque é um substantivo derivado do verbo injetar. E neste caso, nós vamos tirar o R e acrescentar o C cedilha, injeção. Classe, nós escrevemos com dois S's, então podem completar esta palavrinha. Maçaneta. Maçaneta, caso vocês não saibam o significado, são aqueles puxadores que tem em portas e janelas. E maçaneta nós escrevemos com o C cedilha. Diversão também é uma palavra que nós vamos escrever com um S, porque ela é derivada do verbo divertir. E pela regra, vocês viram que estas palavras derivadas de verbos terminados em ER, T e R, como é o caso de divertir, elas vão ser escritas com um S apenas. Assim como vocês vão ver outros exemplos ao longo dessas atividades. Missa é uma palavra que nós escrevemos com dois S's. Doença. Doença, escrevemos com o C cedilha. Sucesso. Sucesso, nós vamos escrever com dois S's. Então, podem completar o espaço que falta. Ensino. Ensino, escreve-se com um S apenas. Então, podem completar também. Pessoa. Pessoa é um substantivo, então nós vamos colocar dois S's e completar esta palavra. A próxima palavra é a palavrinha gesso. Gesso, nós vamos escrever com dois S's. Girassol. Girassol é uma palavra composta gira mais sol. Então, nós vamos dobrar o S e vamos escrever com dois S's. Girassol. Professor. Professor também é uma palavra que nós escrevemos com dois S's. Assim como assoalho. Assoalho, vocês também vão completar com dois S's. Balança. Balança é uma palavra que nós escrevemos com o C cedilha. Então, podem completar o espaço que falta com o C cedilha. Bolsa é uma palavra que nós escrevemos com o S. E assim, nós finalizamos esta parte desse exercício. Agora, vocês vão conferir se vocês acertaram todas as palavrinhas e colocaram ou S ou C cedilha ou dois S's de maneira correta. Então, podem pausar o vídeo e conferir se está certo as atividades de vocês.
Lá na página 37, vocês têm o exercício 4. Indique um substantivo derivado dos verbos a seguir conforme o modelo. Então, observem o exemplo do verbo ceder, que tem a terminação de DER. Vocês viram que, pela regra, as palavras derivadas destes verbos terminados com este sufixo, como, por exemplo, sessão, serão escritas com 2 S's. Então, sessão, palavra derivada do verbo ceder, vamos escrever com 2 S's. A próxima palavra, observe que tem a mesma terminação de ceder. Então, aplicamos a mesma regra e a palavra derivada concessão terá a escrita com 2 S's também, porque concessão é palavra derivada do verbo conceder. Agredir. Agredir tem a terminação de DIR. Então, segundo a regra, estas palavras terminadas com este sufixo também serão escritas com 2 S's. Então, agressão, palavra derivada do verbo agredir, será escrita com 2 S's. Reverter. Reverter é um verbo com a terminação sufixo ERTER. Segundo a regra, as palavras derivadas a partir desses verbos terminados com este sufixo serão escritas com um S. Então, reversão, substantivo derivado do verbo reverter, nós escrevemos com um S apenas. A palavra isentar é um verbo e vocês viram que esses verbos terminados em AR, as palavras derivadas a partir destes verbos, elas vão ser escritas com o C cedilha. Então, nós tiramos o R e acrescentamos o C cedilha. Isenção é a palavra que é a derivada do verbo isentar. Admitir é um verbo terminado com o sufixo TIR. E nós vimos que para esses verbos, as palavras derivadas a partir deles vão ser escritas com 2 S's. Então, admissão, palavra derivada de admitir, escrevemos com 2 S's. Repreender. Vejam que repreender tem o sufixo NDER. Então, as palavras derivadas deste verbo vão ser escritas com um S apenas. Então, repreensão, substantivo derivado de repreender, nós vamos escrever com um S apenas. Assim como a palavra seguir, converter, aplicamos a mesma regra e a palavra derivada deste verbo, conversão, vamos escrever com um S apenas. Então, conversão é a palavra derivada do verbo converter. Transgredir. Transgredir é um verbo terminado com o sufixo DIR. E nós vimos que a regra que se aplica a esses verbos é que as palavras derivadas a partir deles vão ser escritas com 2 S's. Então, transgressão, substantivo derivado de transgredir, nós vamos escrever com 2 S's. Compreender, nós aplicamos a regra que nós também aplicamos a converter, a suspender. Então, para estes verbos, as palavras derivadas vão ser escritas com um S apenas. Então, compreensão, palavra derivada do verbo compreender, nós escrevemos com um S apenas. Suceder. Suceder é um verbo terminado com o sufixo DER. E nós vimos que, segundo a regra, as palavras derivadas deste verbo vamos escrever com 2 S's.
Então, sucessão é a palavra derivada do verbo suceder. Inverter. Inverter, nós temos o sufixo ERTER. E, segundo a regrinha, as palavras derivadas deste verbo, nós escrevemos com um S apenas. Então, inversão, que é o substantivo derivado do verbo inverter, nós escrevemos com um S apenas. Progredir. Progredir tem a terminação EDIR. E, segundo a regrinha, as palavras derivadas a partir deste verbo, nós escrevemos com dois S's. Então, progressão, substantivo derivado de progredir, nós vamos escrever com dois S's. Emitir. Vejam que emitir, nós vamos aplicar a mesma regrinha de progredir e a palavra derivada deste verbo, emissão, nós vamos escrever com dois S's também. O verbo corrigir tem a terminação de IR e nós vimos que para estas terminações nós escrevemos as palavras derivadas com o C cedilha. Então, correção, palavra derivada do verbo corrigir, nós vamos escrever com C cedilha. Demitir, terminação TIR. Para estes verbos, as palavras derivadas a partir deles vão ser escritas com dois S's. Então, demissão, palavra derivada de demitir, vocês vão escrever com dois S's. Imergir. Esta palavra, este verbo, tem a terminação de R, G e R. Então, para estas terminações, as palavras derivadas vão ser escritas com um S apenas. Então, imersão, nós vamos escrever com um S. Permitir. Tem a terminação TIR e nós vimos que, segundo a regrinha, as palavras derivadas destes verbos terminados com esta terminação, nós vamos escrever com dois S's. Então, permissão, palavra derivada de permitir, dois S's. Comprovar. Comprovar é um verbo terminado com AR. E nós vimos que para estas terminações, as palavras derivadas, nós vamos tirar o R e acrescentar o C cedilha AO. Então, comprovação, palavra derivada do verbo comprovar, nós escrevemos com o C cedilha. Expandir. Expandir é um verbo terminado com NDIR. E para estas terminações, as palavras derivadas vão ser escritas com um S. Então, expansão, palavra derivada de expandir, nós escrevemos com um S. Verificar. Verificar termina com AR. E nós vimos que, pela regra, nós vamos tirar o R e vamos fazer a derivação de palavras a partir deste verbo com o C cedilha. Então, verificação, palavra derivada do verbo verificar, escrevemos com o C cedilha. Confundir tem a terminação NDIR. Pela regra, as palavras derivadas deste verbo, nós escrevemos com um S apenas. Confusão, substantivo derivado do verbo confundir, nós vamos escrever com um S apenas. Pretender é um verbo terminado com o sufixo ENDER. Segundo a regra, para estas terminações,
as palavras derivadas destes verbos vão ser escritas com um S apenas. Então, pretensão, palavra derivada do verbo pretender, nós vamos escrever com S apenas. Discorrer. Nós vimos que, para este verbo, as palavras, os substantivos derivados, vão ser escritos com um S apenas. Então, discurso, substantivo derivado do verbo discorrer, escrevemos com um S. Expelir. Expelir termina com ELIR. E nós vimos que para estas terminações, as palavras derivadas, elas vão ser escritas com um S. Expulsão, palavra derivada de expelir, escrevemos com um S. Exceder, palavra terminada com DER. Então, para esses verbos, as palavras derivadas a partir deles vão ser escritas com C cedilha. Então, exceção, palavra derivada de exceder, nós escrevemos com o C cedilha. Deprimir. Observem que tanto deprimir como imprimir tem a terminação de MIR. E para essa regra, as palavras derivadas destes verbos vão ser escritas com dois S's. Então, depressão, palavra derivada do verbo deprimir, nós vamos escrever com dois S's. E impressão, também nós vamos escrever com dois S's, porque é palavra derivada do verbo imprimir. Classificar. Observem que tem a terminação de AR, e para estas palavras, nós vamos tirar o R e colocar o C cedilha. Então, classificação, substantivo derivado do verbo classificar, escrevemos com o C cedilha. Conjugar, da mesma forma. Então, nós tiramos o R e a palavra derivada conjugação, escrevemos com o C cedilha. Assim como também geração, palavra derivada do verbo gerar, vamos escrever com C cedilha também. Manutenção. Então, vocês viram que pela regrinha, os substantivos terminados em EN, C cedilha, AO, são os substantivos derivados dos verbos terminados em TER. Então, para esses verbos, as palavras derivadas vão ser escritas com C cedilha também. Então, manutenção é a palavra derivada do verbo manter. Divertir, terminado em ERTIR. E para estes verbos, as palavras derivadas serão escritas com um S apenas. Então, diversão, substantivo derivado do verbo divertir, escrevemos com um S. Importar é a regrinha de que nós tiramos o R e colocamos o C cedilha. Então, importação, palavra derivada de importar, nós vamos escrever com o C cedilha. Eleger. Eleger termina em GER. Para estes verbos, a regra nos diz que nós vamos colocar o C cedilha. Então, eleição, palavra derivada do verbo eleger, nós escrevemos com o C cedilha. Omitir, terminado em TIR. Para estes verbos, a regra nos diz que as palavras derivadas desta terminação vão ser escritas com dois S's. Então, omissão, palavra derivada do verbo omitir, escrevemos com dois S's. E regredir, da mesma forma, terminado em DIR, a palavra derivada regressão vai ser escrita com dois S's. Agora, vocês vão olhar se vocês acertaram as palavrinhas e se vocês escreveram de forma correta as palavras derivadas dos verbos que nós já vimos. Então, vocês podem pausar o vídeo e fazer esta correção.
Então, lá na página 37 ainda, nós temos um texto que eu vou ler agora e quem não completou ainda pode completar ou com S, com 2 S ou C cedilha. Então, o texto tem como título Alimentação Escolar é tema estratégico contra a nutrição precária, diz FAO. Então, a alimentação, vocês estão vendo que ali falta uma letrinha, que é o C cedilha. Então, vocês vão completar alimentação com C cedilha. A alimentação escolar é uma importante política estratégica para o enfrentamento de problemas sociais mundiais relacionados à nutrição precária decorrente da má alimentação. O Brasil tem um programa exitoso que serve de modelo a vários países no fortalecimento de suas próprias experiências, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. As afirmações são de Nájila Veloso, coordenadora de um projeto para o fortalecimento de programas de alimentação escolar na América Latina e Caribe, da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. A obesidade, o sobrepeso, esses temas relacionados a doenças e enfermidades crônicas não transmissíveis são vinculados à má nutrição e ao consumo de alimentos ultraprocessados, articulado com a falta de atividade física, com maus hábitos de consumo e falta de educação de gerações anteriores de decidir e ajudar nossas crianças e adolescentes a comer aquilo que deve ser comido, disse Nájila. Então, esse é um texto em que vocês teriam que completar as palavrinhas que faltam algumas letras, ou S, 2 S ou C cedilha. Agora, vocês vão verificar se vocês completaram de forma correta este texto. Na página 38, vocês têm o exercício 6. Preencha corretamente as palavras abaixo com S, 2 S ou C cedilha. Em seguida, insira-os no quadro de acordo com a ortografia. Então, vocês têm ali palavra maçã. Maçã nós escrevemos com C cedilha. Assolar. Assolar nós escrevemos com 2 S's. Almaço, que é aquele papel, né, com linhas, liso, composto de 4 páginas, que a gente usa e chama de papel almaço. Então, almaço nós escrevemos com C cedilha. Açafrão também. Açafrão é escrito com C cedilha. E jagunço também. Jagunço nós escrevemos com C cedilha. Expulso. Expulso nós escrevemos com 1 S. Pássaro, 2 S's. Necessário, também 2 S's. Suíça. Suíça é escrito com C cedilha. Assalto. Assalto nós escrevemos com 2 S's. Exportação, C cedilha. Conversão, 1 S. Lição, C cedilha. Avesso, 2 S's. Computação, C cedilha. Fracasso, 2 S's. Espaço, C cedilha. Expansão, 1 S. Impossível, 2 S's. Maçaroca, com C cedilha. Lembrando que maçaroca é uma bobina pequena, né, sobre a qual a fiandeira enrola o fio. Então, é uma coisa usada lá na fabricação de roupas, na área da costura. Mussurana. Mussurana nós escrevemos com C cedilha. Mussurana, para quem não sabe o significado da palavra, é um tipo de réptil semelhante a uma cobra. Ressurreição. Ressurreição nós escrevemos com 2 S's. Diversão com 1 S.
assimilar, 2 S's, procissão, também 2 S's, exceção, C cedilha, sábio com 1 S. E discurso, como nós já vimos, escrevemos também com 1 S. Então, observe se o quadro de vocês ficou completo desta forma, com as letras S, 2 S's ou C cedilha. Se não estiver, então faça uma correção de forma correta. Também, vocês vão colocar dentro dos quadros, lá no caderno de atividades de vocês, as palavras que vocês completaram com C cedilha. Então, vocês viram que temos as palavras maçã, lição, maçaroca, almaço, Suíça, computação, mussurana, exceção, açafrão, jagunço, exportação e espaço. Olha quanta palavra que nós marcamos com o C cedilha. Então, vocês vão colocar estas palavras no quadro do C cedilha. Do S, também marcamos as palavras sábio, diversão, discurso, expulso, conversão e expansão. Então, estas palavrinhas vocês vão colocar lá no quadro do S. Com 2 S's, nós completamos as palavras pássaro, impossível, assimilar, assolar, necessário, avesso, procissão, assalto, fracasso e ressurreição. Então, estas palavrinhas vocês vão colocar no quadrinho do SS. A última questão agora, número 7, selecione a alternativa em que nem todas as palavras estão grafadas corretamente. Então, vamos analisar cada uma das alternativas para ver qual delas tem palavras que não estão escritas corretamente. Letra A, conversão, escrita com S. Está certo, porque conversão é uma palavra derivada do verbo converter, que segundo a regrinha, então, essas palavras derivadas destes verbos terminados em ER, T e R, elas serão escritas com um S apenas. Obcecado e espontâneo também são palavras que estão escritas corretamente. Alternativa B, passional, está escrito de forma correta. Assessor e possesso também está escrita de forma correta. Alternativa C, sucessão. Sucessão é uma palavra derivada do verbo suceder. E nós vimos que pela regrinha, as palavras que são derivadas dos verbos terminados com D e R, elas serão escritas com 2 S's. Então, vejam que sucessão, da forma como está escrita na alternativa C, está errado. Então, vocês podem marcar a letra C, porque já tem uma palavra que não está escrita de forma correta. Porque seria o correto que sucessão fosse escrito com 2 S's. Espaço está escrito de forma correta, né? E exceção, vejam que também exceção é uma palavra que, pela regrinha, seria uma palavra derivada do verbo exceder. E o verbo exceder, pela terminação de ER, nós vimos que nós tiramos a letra R e colocamos o C cedilha. Então, exceção, da forma como está escrita na alternativa C, também não está correto. Então, vocês marcam a letra C, porque no enunciado pede que nós marcamos a alternativa em que nem todas as palavras estão grafadas corretamente. Porque, vejam, na letra D, expulso está escrito de forma correta, esplêndido também está, e espaço também. Na letra E, maçã, maçaneta e almaço são palavras que nós vimos agora há pouco. Então, também estão escritas de forma correta. Então, na letra C, as palavras que nem todas estão grafadas corretamente. Podem marcar a letra C, então,
na atividade 7. Então, meus queridos, esta foi a correção das atividades referentes ao conteúdo da ortografia. Caso vocês tenham alguma dúvida e precisem falar comigo, estou à disposição sempre. Caso vocês queiram conversar, tirar algumas dúvidas sobre alguma atividade, alguma palavra, vocês podem sempre estar me enviando mensagens que eu atenderei vocês com maior carinho. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula!